Pessoal! Uhul! Cadê vocês? Deixa eu ligar aqui. Quero ver todo mundo. Todo mundo com as brancas de neve. Cadê vocês? Deixa sem áudio um pouquinho, Pedro. Uhum. Estão animadas? Tá todo mundo com as cores aí? Eu estou aqui com o meu também, ó. Tô de azul aqui, com uma manga branca, lacinho vermelho. Ih, faltou minha maçã. Peraí. A maçã. E o espelho. Vocês também estão? Ai, que legal. Deixa eu ouvir vocês um pouquinho. Tá tudo mudo aí, ninguém quer falar nada. Todo mundo feliz da Branca de Neve. O pessoal teve muitos insights. Vocês tiveram muitos insights com o conto. Oi, Elaine. Falando. Sônia, tá desativado o meu vídeo. Ah, Soninha. E aí? Não tô me vendo aqui, não. Tá dizendo que o anfitrião não... Então, O anfitrião pediu para você iniciar seu vídeo. Então, Soninha, a gente vai ter que tirar o seu áudio. Tira. Ah, você tá aparecendo aí, eu tô te vendo. Agora. Ah, agora eu tô te vendo. Oi. Muito bom, gente. Essa encontro aqui é um encontro muito especial. Estou bem feliz, assim, de Andressa, minha amiga, da gente poder ter essa possibilidade. Normalmente a gente só fala de cura pela doença, pelas dificuldades, e a arte é uma forma também de trazer consciência e de trazer cura, né? E esse conto, todo conto traz uma verdade. Então, ela fala da história humana. Então, eu vou começar com uma frase que eu já coloquei uma vez no grupo, para a gente poder começar. Escrever a nossa própria história pode ser difícil, mas não é tão duro quanto passar a vida fugindo dela. Somente quando tivermos coragem suficiente para explorar a escuridão, descobriremos o poder infinito da nossa luz. Brené Brown. E eu gostaria de saber de vocês quem vocês trouxeram hoje para participar desse conto. Qual personagem vocês trouxeram? Trouxe a Branca de Neve, trouxe a Branca de Neve. Hã? A Branca de Neve. A Branca de Neve. Eu também. Eu também, tô até estilizada aqui, ó. Eu também trouxe a Branca de Neve. Tô com a minha até de coroa. E vocês se identificaram com algum personagem? A Branca de Neve. A Branca de Neve, exatamente. Todo mundo com a Branca de Neve. Ninguém se identificou com os anões, com a coruja, com o corvo, com o príncipe? Não. Eu tenho um misto de todos os anões ali, eu acho. Você com os anões. Talvez com os 7 até. Com os 7 anões. Eu também gostei dos 7 anões. Acho que os 7 anões são bem interessantes. Uhum. Então, vamos fechar os olhos um pouquinho. Inala grande, solta, fechem os olhos. Tem momentos da vida que somos inocentes como a Branca de Neve. Em outros, lutamos contra o que sentimos
desistimos de lutar, às vezes enfrentamos os desafios percebendo a nossa coragem. Em outros momentos, sentimos que estamos no caminho, mas somos seduzidos por muitas sensações. Em outros momentos, parece que tudo acabou, que não vai ter mais o que fazer. E em outros, simplesmente você consegue olhar cada etapa como um desafio e sente gratidão por tudo que você viveu. Então, celebra a sua vida. Respira. E ouvindo esse trecho, em qual fase da vida você se encontra? E qual fase você se identifica mais? Com que personagem? Podem falar. Hoje é para a gente interagir. Na verdade, nesse trecho que você leu, eu me identifico com a rainha, a bruxa, no momento em que, no final, né, das contas, em que ela se vê com medo da situação, bem no final da história. Né? Então, meu momento de vida agora é eu estou me identificando com ela, porque eu estou num momento tão crucial que às vezes eu penso em desistir e não prosseguir. Uhum. Que legal. Então, você trouxe uma visão diferente. E alguém mais? Eu já tive nesse momento da bruxa, mas antes, né? Cada vez que ela descobria que ela não era mais bela e parecia que o mundo tinha desabado, né? Uhum. Na realidade, um momento bem forte assim foi o momento que me trouxe para o que eu estou agora. É mais de gratidão por tudo que eu tô recebendo agora, né? Que está vindo para mim. Então, Uhum. uma personagem levou a outra, né? Sim. E é interessante isso, porque todos nós, a gente se identifica bastante com a Branca de Neve, né? Todo mundo quer ser a Branca de Neve. Mas poucas pessoas, às vezes, têm coragem de perceber os outros personagens que estão atuando dentro de você. Em que momento você se encontra? Então, a gente vai fechar os olhos e vamos levantar um pouquinho. Vamos ficar de pé. Fica num espaço próximo do computador, um espaço pequeno. Ele fecha os olhos. Primeiro, respira fundo e solta. Perceba todo o seu corpo. Se você perceba todo o peso do seu corpo para os seus pés. A parte anterior do corpo, a parte posterior do corpo. Inala, solta. E coloca uma intenção para dessa prática de hoje. O que você mais necessita para esse momento da sua vida? Existe alguma resposta, algum estado emocional, alguma solução que você anseia para esse momento? Observe o ar entrando e o ar saindo. Vai silenciando, percebendo o movimento do seu pulmão. E agora, simplesmente agradeça à inteligência divina pela sua intenção como concedida, como se já tivesse sido completamente realizada.
Perceba o seu coração, o movimento de expansão e o movimento de exalação. O chakra cardíaco, esse ponto no meio do tórax, é o ponto que conecta tudo que existe, tudo que já existiu e tudo que existirá. E sinta através da respiração a conexão com essa energia maior por todo o seu corpo que dá a vida. E agora, imagine um túnel do tempo atrás de você. E você se vira para esse túnel do tempo. Se vira de frente para esse túnel. Pode virar até o seu corpo. E imagine que esse túnel está te levando lá para o passado. Ele é guiado pelo movimento da sua alma. No final desse túnel, existe uma parte de você. Uma parte inocente, uma parte pura, bonita, sonhadora, cheia de fé, corajosa. Uma parte com um potencial ilimitado, embanhado de virtudes. Esse potencial guarda todas as informações que você precisa como resposta hoje. Inala grande e imagine a partir do seu chakra cardíaco nesse movimento de expansão se abrindo para essa parte de você. Comece a andar bem vagarosamente, percebendo com as suas mãos como se elas pudessem tatear os momentos da sua vida. Se desejar, pode movimentar as suas mãos vagarosamente, como se ela passasse pelos momentos da vida. Podem ser que às vezes esses momentos pareçam duros, e em outros, macios. Ora, possam ser flexíveis como a água, passando suavemente, e ora, sendo levado como uma cachoeira. Em outros, podem ser leves como plumas do ar, em outros, ásperos como rajadas de vento. Por todo esse caminho da vida, muitas experiências foram sentidas. Experiências duras, experiências leves, experiências flexíveis e calmas e tempestades. Horas leves, horas rajadas de ar te virando sem saber para onde ir. E ainda assim, esse movimento da alma te trouxe até hoje. Leve a sua consciência até a idade que você deseja resgatar, relembrar, ou simplesmente liberar uma dor que ficou. Vá caminhando em passos curtos até encontrar a idade que precisa, que sua alma precisa relembrar. Respira e solta, sem pensar, simplesmente para diante dessa idade, seja adulta, adolescente, criança ou bebê. Respire
e observe essa pessoa que é você. Observe o que ela sente. Observe o que ela faz. Ela sente alegria, tristeza, tensão, relaxamento. Respira, solta. Se vier pensamento, deixe ir como nuvens que passam no céu. O que essa pessoa, que é você, tem para lhe dizer, ensinar, ou lembrar, ou simplesmente liberar? Permita-se ouvir a voz do seu coração. Coloque, deixe a sua boca falar para você uma frase que venha, ou simplesmente um pensamento, ou simplesmente uma energia sem forma. Respire, permitindo absorver, através da inalação, toda essa energia e soltando através da exalação, deixando ela se envolver bem próximo do seu peito até se tornar uma só. Acompanhe a sensação que foi gerada por todo o seu corpo. Dê um abraço bem profundo. Agradeça por essa parte te relembrar. E você sabe como voltar sempre que desejar. Agora se volte para frente. E perceba todo esse túnel de vida, desde o impulso do início da sua alma, aquele potencial ilimitado. Vá respirando a cada inalação, você permite receber todo o potencial, integrando para o seu corpo. E a cada exalação, você aprende que pode deixar ir no seu tempo. Para uma vida com muito mais integração, consciência e liberdade. Agradeça ao universo pela bênção concedida da sua intenção genuína. E se visualize agora no futuro, esse caminho adiante, preenchido de luz e com muito mais consciência. Inale grande, tome simplesmente 1 minuto, respire, sinta o seu corpo, perceba as sensações do seu corpo, abra os olhos e senta. Como foi? Quem poderia compartilhar? Compartilhe. Oi, boa gente. noite. Eu vou compartilhar aqui. Eu sou Maria Alice. Para mim teve que ser uma experiência diferente, porque eu estou com o pé fraturado, então tive que fazer sentada, né? Mas já estou nesse processo de cura, né? Então estou tentando entender aí. Mas eu me visualizei andando, me vi na adolescência, né?
no meu quintal, correndo, e quando você falou a frase, né, que eu falaria, era a que eu mais falava quando eu era criança, que era vai lá que você pode, né? E assim, foi como eu me vi, né? E aí quando eu voltei para agora, mas já voltei sem o andador, podendo pisar com o pé, né, que é o pé direito, e começando a reaprender a andar, né? Então Que foi assim legal. uma experiência mais Obrigada. no sentimento, né, no pensamento. Que bom. Alguém mais? Então, eu sou a Janaína. Da outra vez travou o vídeo, né? Então agora é impressionante como eu fui sugada. Não consegui andar com passos lentos. Mas para minha infância permaneci ali, né? E antes mesmo de você falar a frase, ela já falava para mim: seja feliz, seja livre, seja leve. E eu tô emocionadíssima, né? Meus olhos, né, estão marejados, né? Estão molhados. E eu acho que é isso, né? E ela sorria muito para mim. Uhum. É difícil, às vezes, a gente enxergar e resgatar aquilo e saber. Uhum. E se na infância eu podia, por que não agora eu não posso, né? Sim. Foi uma experiência assim, bem, bem profunda. Que bom. E isso vocês podem fazer sempre que vocês desejarem. Tem momentos na vida que é uma terra adubada, uma terra tipo uma argila que a sua mão entra, e tem momentos que é uma terra muito dura, e é difícil você abrir, né? E tem momentos que é flexível como a água, você se deleita. E tem momentos que parece que está faltando água, né? Você está tentando ali, mas está faltando aquela água, e outros vem uma cachoeira e te leva. E outros é leve como uma pluma, e outros uma rajada de vento. E assim é a nossa vida, na nossa jornada, que a Branca de Neve ela fala. Todas as personagens são parte de nós. Então, a gente pode sempre voltar, sempre que quiser, para relembrar. E vocês viram que é muito fácil fazer isso. Então, agora eu vou botar aqui para projetar, para a gente começar. E é muito bom que a gente também use também a Branca de Neve para poder relembrar a criança iluminada, né? E então vamos lá. Ai, vocês vão fechar os olhos porque o PowerPoint está bem no meio. Deixa eu botar aqui, bem no meio aqui. Ah, meu Deus, vocês não podem ver isso. Então, contos de fada. O que eles têm em comum? O conto de fada... Ai, eu acho que essa barra aqui... Deixa eu ver se eu consigo tirar essa barra. Pronto. No conto de fada, todos os contos, eles mostram uma coisa em comum entre eles. Tem um personagem central, e esse personagem central é o próprio ser humano. Esse ser humano que passa por diversas provas durante a vida, repetidos estados de sofrimento. Ora sem sofrimento, que parece que tudo anda, e ora fica aprisionado como se não fosse ver a luz. Em todos os contos, o personagem chega um momento que ele tem que ir sozinho. Não tem como ninguém fazer por ele. A jornada da vida só depende dele mesmo. E isso vão aparecendo provas e provas para que ele possa crescer e cumprir o seu destino, até que seja possível transcender os estados de sofrimento e desenvolver valores e virtudes para que perceba o sentido da vida.
Estudar os contos de fada é um caminho para a busca da sabedoria. Eles trazem a verdade. O conto da Branca de Neve, ele é uma diluição de um mito, mas ele traz a verdade do ser humano, como nós vimos no Cavaleiro com Armadura. Deixa eu tirar aqui. Não. Nesse conto, a gente tem uma personagem central, que é a Branca de Neve. A Branca de Neve e a madrasta. Os dois representam o homem, a natureza humana. A rainha-mãe, a mãe da Branca de Neve, que sonha ter uma filha tão bonita como a neve, né? Ela representa o atributo do Espírito Santo, do divino. Então, ela representa a parte do feminino universal. E o que é interessante, ela morre para que a Branca de Neve, na hora que a Branca de Neve nasce, ela morre. E aí nasce a Branca de Neve, um ser que vem ao mundo e que está destinado a viver 3 desafios. A Branca de Neve, como todo mundo tá, né? Até eu tô de Branca de Neve, ela é a alma do conto, porque ela traz a alma ingênua, pura, o imanifestado, a alma que desce ao mundo, e vai se deparar com a personalidade. E é interessante que ela fala sobre o coração do inverno, que é uma forma de trazer à consciência a morte espiritual para a vivência no corpo físico. O que isso tem a ver com a nossa história? Mas eu apertei lá, não tinha saído. Tem algum som aqui que eu não tô... O que isso tem a ver com a nossa história? O que vocês acham? Ninguém acha nada? Tá todo mundo com medo de achar? Tá bom, então. Mas tá todo mundo aí, querendo ser Branca de Neve, vivendo um monte de coisa, né? Tá todo mundo com medo de achar. Isso é interessante porque traz um movimento da vida. Uma vez que a gente foi concebido, uma vez que nós estamos dentro de um útero, chega um momento que tem que nascer. Não dá para voltar. Tem um momento, uma passagem, que é o seu nascimento, que vai iniciar essa jornada na vida humana. Uma jornada que é só sua, só você vai poder viver essa jornada. Então, é como antes existe um espírito, a criança que está ali no ventre materno, envolvida por essa energia da mãe. E chega um momento que ela tem que se abrir para respirar. Seja através de um nascimento difícil, ou através de um nascimento em que é respeitado o seu tempo, o fato é que seu pulmão tem que se abrir para poder respirar e a vida poder entrar. Então, nesse momento, se começa a morte do mundo espiritual, do imaterial, para o mundo físico. Então, a Branca de Neve, ela é o personagem central, o homem, né? Então, tudo mais que acontece na história são os acontecimentos da vida que nos permitem a crescer. E vocês lembram? Elaine, Pedro pode fechar os microfones para não atrapalhar. Os microfones, é o Pedro que fecha, eu não sei como fechar. Você sabe, Pedro? Então, tá fechado, é que ele fecha, às vezes as pessoas acabam abrindo por acidente mesmo e, gente, fica tranquilo, tá tudo sob controle aqui. Conforme vai aparecendo, eu vou fechando, tá? E aí, de repente, a gente, ela sonha que ela quer uma criança, né? Uma criança branca como a neve,
os lábios vermelhos e a bochecha rosada como vermelho. Espera aí que eu tô só tentando mexer aqui, que eu tô... Agora eu consegui. Estava enrolada aqui com o painel. Então, cabelos pretos como a madeira do ébano, a pele branca como a neve e os lábios vermelhos. E aí é interessante esses 3 passagens do ser humano, o negro, o vermelho e o branco, que são os 3 estágios que a alma humana precisa chegar para vir à sabedoria. E isso tem tudo a ver com os estudos de alquimia. O negro, a descida ao inferno, para poder você constatar o quem você é. O branco, purificar aquilo que foi visto. Não é matar as forças, mas simplesmente aceitar as nossas sombras. Dominar as forças inconscientes para que elas não permitam te dominar. E o vermelho é quando você traz a ascensão para a consciência em direção ao divino, para buscar Deus em todas as coisas, a iluminação. O amarelo, o despertar. O azul, o manto da Nossa Senhora que a protege. Então, em tudo, em todas as filosofias, em tudo que a gente conhece, é sempre o trino. Pai, Filho, Espírito Santo. Corpo, mente, emoção. O homem é feito dessa trindade que une o espírito, a sabedoria e a mente. Ou então, também como chamado, Atma, Buddhi e Mana. Então, eu vou pedir para você, por um momento, fechar os seus olhos. Respire fundo. Feche os olhos e lembre de um desafio da sua vida, de algo que foi difícil. Algo que pode ser que você até se envergonhe. Algo que foi difícil superar. Pergunte se você se permitiu entrar, olhar de frente a essa dificuldade, ou tentou a esconder, ou procurou esconder de você e de outras pessoas. Respira, deixa aí. E agora encontre uma outra dificuldade que você conseguiu superar. Observe como foi olhar para essa nova dificuldade. Se houve resistência, se foi mais fácil. E ao olhar, como foi permitir aceitar essa parte sua e perceber que com o que você tinha, de conhecimento que tinha, foi a única coisa que pôde fazer. Talvez você precise fazer isso agora. Observe essas fragilidades como algo também nobre da sua alma. Existe a força de poder olhar e existe a fragilidade, as vulnerabilidades que tem que aprender. E observe quando você superou, quando você conseguiu, apesar de tudo, dar um passo adiante. Observe a força que você atingiu em você. Observe a virtude que você teve que precisar desenvolver. E reconheça a sua coragem. E traga isso para esse momento agora. Respira e abre os olhos. Como foi fazer? Uma pessoa que puder falar, como foi entrar em contato com algo que é difícil olhar
entrar e entrar em contato com algo que foi possível superar. Quem pode compartilhar? Eu posso. Foi muito interessante observar, porque apesar das dificuldades, a gente, na hora da superação, todo o estímulo que vem do impulso para frente, né, assim, eu consegui, né, ultrapassar esse obstáculo, isso foi muito interessante. E a dificuldade ficou num lugar que deveria ficar, eu acho, ficou quietinho lá, porque preponderou a importância da superação. Né? Que bom. E é assim, tem momentos na vida que a gente está sempre se deparando com esses momentos, né? De enfrentamento, seja uma dificuldade no físico, seja uma dificuldade no emocional e uma dificuldade nas nossas relações. Então, essa trindade a gente também pode trazer para a saúde integral, como eu falo muito no médico interior. A gente pensa que essa dificuldade do físico é só do físico, mas nós somos uma trindade, onde a mente e a emoção está completamente conectada com o corpo e todos os desafios da vida, a forma como a gente se relaciona com esses desafios, vão refletindo nas nossas formas de lidar e no nosso corpo físico, podendo gerar desarmonia ou podendo gerar harmonia. E assim é que a saúde se faz. Então, ganhar a saúde é ganhar esse estado desse eixo o tempo todo de se olhar. Às vezes eu tenho que olhar para o meu corpo, eu preciso ter coragem de olhar se algo está acontecendo com o meu corpo. Eu tenho que entrar no negro. Eu preciso me deparar com isso. Tem momentos, se eu tenho uma desarmonia no corpo físico, eu preciso me purificar. Eu preciso fazer um detox do físico. Em outros momentos, é um detox emocional. Eu preciso purificar. Para que, em algum momento, a harmonia possa acontecer. O vermelho possa acender. Então, de fato, a sabedoria é uma sabedoria ancestral, que se a gente pode olhar nos textos de 5.000 anos atrás, a sabedoria é sempre a capacidade de você poder olhar esse fluxo desse movimento da vida como da Branca de Neve. Não existe matar uma força dominante, existe você purificar a sua luz. E para isso é preciso ter coragem de enfrentar o nigredo, entrar no albedo, para poder aparecer o vermelho, até que o despertar acontece. Muito interessante, né? A gente pensa que é só um conto de Branca de Neve da Disney. Não é? Mas é muito mais que isso. Então, a bruxa, né? A bruxa, ela olha para Branca de Neve e fala, né? Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonita do que eu? Né? Então, quem é essa madrasta? A madrasta é a alma humana que se apaixona pelo seu reflexo no espelho. Ela se apaixona pelas coisas superficiais, ela se apaixona pela beleza, pela vaidade, ela é comandada pelos impulsos de poder, de dominação. Então, ela move a vida pelos interesses pessoais. Então, ela entra numa briga, porque não pode admitir que tem a outra mais bela. É como a mente. Então, a mente muitas vezes te manda para um lado, você sabe o que sua alma quer, você sabe o que é importante para o seu corpo, o que é importante para limpar o seu corpo, mas você continua fazendo coisas que não agradam o seu corpo, que não alimentam. Continua, às vezes, em relacionamentos que não tem vontade de estar. Então, a madrasta, ela traz essa personalidade da alma humana, da mente inconsciente, que segue os seus instintos. Então, eu tenho que matar ela, eu não posso seguir a minha alma, vai dar trabalho demais, não vou fazer isso. E é interessante que na teosofia, né, eu fui estudar sobre isso, ela fala da rainha madrasta como karma, o tempo, a divisão entre o divino e o material. É como se ela fosse o Cronos.
Então, é como a gente está todo o tempo lidando com esse tempo. Então, é preciso que a todo tempo a gente consiga voltar para o nosso coração, para conseguir perceber a eternidade do tempo no seu coração, a eternidade do momento presente. Porque o tempo não dá para voltar fisicamente. E muitas pessoas têm muitas dores pelo término do tempo. Muitas pessoas entraram em crise pela ameaça da morte, ameaça de tudo isso que está acontecendo nesse momento na nossa humanidade. Mas a todo momento, todos nós estamos diante da fragilidade da vida humana, regidos pelo tempo. É como se o tempo nos engolisse a todo momento pelo Cronos. E cabe a nós compreender como fazer o melhor do seu tempo, como poder ter a sabedoria de estar sempre olhando para o negro, purificar no branco e trazer a sabedoria no vermelho. Cabe cada um estar sempre administrando isso na sua vida. Isso não dá para terceirizar. É o que eu falo com meus pacientes e falo na jornada. Não tem como terceirizar. Quem está com você é você, a maior parte do seu tempo. E aqui fica muito fácil a gente perceber como você lida com as suas emoções. Você é tomado pelas suas emoções frequentemente? Ou consegue ter um distanciamento para processar essas emoções? Você vive muito a madrasta? Ou, de repente, vive como a Branca de Neve, ignorando o que está acontecendo ao seu redor? Fechem os olhos um segundo e tragam essa resposta para você. E abra os olhos e me fale como é para vocês. De verdade. Meio lá, meio cara. Uhum. Quem mais? Deixa eu ver se eu consigo aqui ativar aqui. Já está falando. Já tô, né? Mas eu estava sem o vídeo. Eu me senti muito Branca de Neve porque eu nunca quero enxergar nada, assim. Eu sempre procuro ficar achando que está tudo bem. Até o último minuto em que eu sou obrigada a ver que não está nada bem. E isso se refletiu na minha doença, porque eu tenho uma fadiga visual e não enxergo e passo meses sem ler. Nossa! E eu tenho essa doença que dá essa fadiga e eu tenho certeza que é relacionado com isso. Eu sempre quero ficar achando que está tudo ótimo até o último minuto. Interessante. Quem mais? Então, eu queria compartilhar também, quando você trouxe a fala voltar ao seu coração, né, como talvez um recomeço, sempre um lugar de casa, onde a gente pode zerar, né, de repente reencontrar qual é o nosso lugar. E aí, falando de Cronos, me deu um insight dessa nossa relação da vida com o tempo. E o tempo está sempre ali dentro da gente, né? Ele não está fora. E o batimento do coração, quer dizer, o ritmo do nosso coração, ele é o nosso ritmo. Então, me trouxe esse insight de como, quando a gente está, de repente, ou ignorando as coisas e não está nem aí para o tempo, ou quando a gente está muito aflito por todas as questões, como escutar esse lugar, né? Como voltar nesse lugar de casa e vir nesse... entender qual é o seu ritmo. O seu ritmo. Isso, a gente vai até falar sobre isso. Isso é muito interessante que você trouxe, porque, de fato, escutar o coração parece uma bobagem, mas, de acordo com os estudos científicos do Instituto HeartMath e muitos outros, chegaram à conclusão que realmente quem comanda o cérebro
é o coração. Então, dependendo de como o coração bate, a desorganização corporal ela é diferente, porque o coração vai enviar sinais para o sistema nervoso, e isso vai traduzir como se, nossa, eu preciso acelerar, eu preciso lutar, ou eu posso relaxar e ficar tranquilo. Então, realmente, poder aprender a escutar o seu coração e simplesmente inalar sentindo o ritmo e exalar sentindo esse pulsar. Perceber se você quer acelerar o ritmo ou se você permite esse ritmo acontecer até encontrar o seu ritmo. E aqui, nesse conto, a gente está sempre diante de Cronos, a todo momento, mas muitas pessoas, por não perceber esse finito e por estar tão dominada pela mente, dominada como a madrasta, acaba conduzindo a sua vida pela sua mente inconsciente. Pela sua mente inconsciente, cheia de pensamentos negativos e tendo impulsos que não satisfazem os impulsos da sua alma. Então, acaba ficando numa luta e muitas vezes só quando o corpo adoece, quando algo acontece, é que você percebe o valor da vida. Então, aprender a processar as emoções, aprender a reconhecer as emoções, e eu estou dizendo aqui, não é acabar com as emoções, não existe. Eu adoro aquele filme Divertidamente, porque tem hora que você é só tristeza, e tem hora que você é só raiva, né? E tem hora que você tá lá na alegria, todo mundo acha que você é louca, né? Tá só naquela alegria. Então, a gente tem todas essas emoções o tempo todo dentro de nós. Cabe a gente aprender a ganhar recursos para poder dar esse fluxo e saber qual é o seu momento de fazer a sua alquimia entre o negro, o branco, o vermelho. E isso é que traz esse despertar. E aí, a gente chega nesse ponto, que é uma pergunta que você pode anotar aí para você. Com que frequência, que emoções mais te visitam? E anota. Que emoções já são moradores habituais? Quais são aquelas que você está sempre irritada, deprimida, a sonhadora, a alegre? Que emoções já são os moradores habituais? E aí, fecha os olhos um segundo. Como isso se reflete nas suas relações? É só visualizar uma pessoa mais próxima de você e perceba, através da emoção que você é frequentemente visitado, esse morador mais que habitual que largou todas as malas, como isso se reflete nas suas relações? Essas emoções frequentemente aparecem ou você consegue dar um distanciamento para olhar para essa outra pessoa? E ainda olhando essa relação, como o seu corpo manifesta as emoções nessa relação? Peso, leveza. Anote. Que sentimentos de sua criança interior ou do seu adolescente interior têm conexão com essas emoções e que se manifestam no adulto? E perceba se apareceu para você a sua adolescente ou a sua criança interior. Leve por um momento a sua consciência naquele túnel da vida. Perceba o potencial de virtudes. Perceba todos os movimentos da vida, terra, ar, água, fogo e ar, como aprendizados. E escolha o que você deseja nutrir
a partir do seu coração. Um estado de sofrimento já conhecido? Ou será que é possível se abrir para experimentar um potencial da Branca de Neve, um potencial divino? Tudo bem? Se não puder, é também uma atitude nobre aceitar o que você pode no momento. Observe a sua inalação, a sua exalação. Respire e solte. Isso. Se uma pessoa puder compartilhar como foi, estamos aprofundando. Alguém pode compartilhar? Posso falar, Elaine? Uhum. Eu acho esses sentimentos que estão mais à frente, vamos dizer, dos momentos que a gente está vivendo, do momento pessoal, ele realmente conecta com esse lugar da criança no túnel, né? Uhum. Foi o mesmo sentimento que estava lá e que chegou até aqui. Uhum. É interessante essa possibilidade da escolha, né? De você poder mudar a forma de, não só a forma de ver, como a forma de decidir aquilo que você quer fazer, o caminho que você quer escolher, né? Como uma encruzilhada mesmo. Né? E a escolha, ela está sendo regida por Cronos. Ela está sendo regida por Cronos. Cabe a gente, se pelo tempo diante, vai continuar escolhendo o sofrimento ou vai dar espaço para perceber outra coisa. E isso não significa acabar com as emoções. Significa simplesmente aprender a sentir, a dar espaço. A dar espaço para sentir as suas sombras. E aqui a gente vê nessa escala de consciência a escala da frequência que nós vibramos quando a gente está em emoções elevadas e a frequência quando a gente está em emoções densas. Respira, solta. Então, a todo momento, a nossa sociedade, ela estimula a gente tentar separar as nossas sombras. É o bem e o mal, a mais bela, a menos bela, a pura e a perversa, a ingênua e a malvada, a luz e a sombra. Para existir o outro tem que morrer. A separação do ego e a consciência. A bruxa morre e a Branca de Neve vive. O malvado e o príncipe mocinho. Vocês reparam que a todo momento a nossa sociedade, a nossa mente e a forma como nós fomos ensinados está sempre nessa dualidade da separação. Se eu estou alegre, eu não posso estar triste. Se eu fiz algo ruim, eu me julgo, eu me puno e eu não tenho direito a algo bom. Então, a todo momento, a gente está nesse movimento dessa luta interna. Até que a gente começa a chegar à conclusão que ser um ser humano é dar espaço para sentir a experiência humana. E viver a experiência humana é poder sentir tudo que um ser humano tem. Um ser humano tem raiva, um ser humano tem separação, o ser humano tem ilusão, ele tem um momento de ilusão, ele tem um momento que ele cai do paraíso, ele tem esses momentos o tempo todo. Então, a todo momento, a nossa consciência ela é estimulada pela nossa própria vivência, porque a gente está acostumado a perceber as coisas como um começo e um meio e fim.
E para que isso possa fluir na nossa vida de uma forma diferente, a gente precisa aprender a sentir a conexão. E por isso que eu coloquei o nome do grupo Conexão e Contato. Esses dramas da vida humana, se a gente for olhar historicamente, eles sempre existiram. E o ser humano está sempre nessa busca de encontrar essa paz. E a paz, ela acontece quando ele para de lutar, desiste de ser um para ser outro. E ele entende que ele é tudo isso. E apenas ele só precisa domesticar, né? Domesticar as suas emoções destrutivas, dos seus comportamentos destrutivos, para poder iluminar a sua luz. Então, a gente nunca vai como exterminar a sombra. A sombra, ela existe. Ela sempre existe e sempre existiu. O que faz uma sombra diminuir é o grau de luz que você dá para ela. Então, como seria integrar as partes de sombra e de luz dentro de nós? Como seria, ao invés parar de ter de querer acabar com as partes difíceis? Que partes que você gostaria de integrar? Feche os olhos. Respire fundo. E fique diante de você. Perceba se existe um pensamento que você sempre diz para você mesmo. Eu sou ruim, ou eu não sou boa o suficiente, falta mais alguma coisa, talvez os outros não vão gostar, eu causo só coisa ruim, eu estou sozinha. Perceba essas sensações, esse pensamento. E deixa ela lá, não extermine com ela. Respire. Inspire no seu coração, percebendo o movimento da sua inalação, o movimento da sua exalação. E traga agora um momento muito feliz. Um momento de muita integração. Um momento onde você simplesmente pode se permitir ser. E quando se viu, passou o tempo. E esse tempo se tornou eterno. Perceba as sensações de como é perceber o seu tempo como eterno. Perceba como o seu corpo sente quando você permite essas sensações inundarem o seu corpo. E aqui você já sabe que é possível viver isso na sua vida. Volte para o caminho do meio, como no túnel da vida, aonde existe o Cronos, existe o início de tudo, existe o término na vida terrena, e existe o amor que tudo abrange. Concentre na sua inalação, respirando, expandindo na sua inalação para perceber a energia da vida. E solte a sua exalação, percebendo o movimento do pulsar. E abra os olhos, traga para o seu eixo. E a gente vai dar só uns 3 minutinhos de pausa. Quem quiser pegar uma água e ir no banheiro. 3 minutos, gente. São 8h05 e a gente já volta. E vá com essa consciência de respirando grande, sentindo o seu eixo.
Isso. E quem foi voltando, só respira fundo. Traz a consciência para o seu corpo. Percebendo bem alinhado. Isso, e vamos voltar. E permaneça agora, durante todo esse tempo, com esse eixo. Treine uma e outra vez esse eixo. Então, vamos lá. Então, a bruxa, ela manda a Branca de Neve para o mundo. Assim como acontece nos desafios da vida, chega uma hora que você tem que ir para o mundo. Não tem o que fazer, né? Tem aqueles momentos que você pergunta: ai, meu Deus, não tem ninguém para me ajudar aqui? Será que eu estou sozinha? O que eu vou fazer? E assim que acontece. Então, chega uma hora que tem a prova da alma para o mundo. A alma, ela tem que passar por essas provas. Ela tem que, para ela poder se tornar vitoriosa, né, aprender sobre o que está acontecendo, né, adquirir conhecimento, até que ela possa ir incorporando isso na personalidade. Então, Branca de Neve, ela vai para a floresta e ela se depara com muitas coisas novas na floresta e, incrivelmente, nenhum animal faz mal. Então, olha que interessante, tantos animais selvagens, tantas coisas acontecendo, mas ninguém faz mal. E isso, ele reflete o nosso processo para a descida, para a materialidade, para a encarnação na vida na Terra. Então, é como, de alguma forma, por mais difícil que tenha sido a gestação, por mais difícil que tenha acontecido, o fato de ter nascido, o fato de ter conseguido nascer, isso tem uma proteção, mostra o amor divino protegendo essa inocência, esse espírito puro. Então, enquanto ela está na Branca de Neve com espírito puro, nada pode fazer mal. Na floresta, todas as possibilidades podem acontecer. Então, isso reflete como se fosse, algumas pessoas chamam de astral, umbral, o bardo. Então, são os momentos de dificuldades na vida. Então, olha que incrível, né? A gente passa por esses momentos o tempo todo. Então, a rainha madrasta, né, ela pede, né, ela manda para lá e ela pede o coração. Tem lugares que pedem o coração também, né? O coração e o fígado da Branca de Neve. E isso é muito simbólico, porque o coração, ele rege a alma. É a alma do ser. Sem o coração, acabou a vida, né? O coração é que faz bater. Então, acabou o coração, ele rege o espírito. Em medicina chinesa, a gente fala que é o espírito, o coração alberga o espírito na matéria. O fígado é aquilo que digere, então o fígado é a digestão, é o metabolismo, é o movimento da vida. Então ela quer acabar com o espírito da Branca de Neve, o movimento da Branca de Neve, e assim, para de respirar, garota, morre logo. Né? Então, assim, para o movimento da vida, tem que ter uma alma que conecta no corpo. Existe uma espiritualidade que está aqui, dando vida ao nosso corpo, quer você brigue ou não, existe uma espiritualidade que ainda
faz o seu coração bater. Eu trabalhei muito em CTI. E era incrível que eu pensava assim, meu Deus, às vezes a pessoa estava lá já totalmente sem consciência, né, entubada, com uma situação toda difícil, mas como que a alma não para de bater? É incrível, né? Como que a alma, às vezes, ela fica ali, então fazer um coração parar de bater é muito difícil, gente. Ele fica até o último minuto. E isso mostra que a vida, ela sempre quer vida. E se de alguma forma você não está conectado com o impulso da sua vida, é porque talvez você precise aprender a olhar esse negro, aprender a ter recursos com esse branco, né, para poder ascender para o vermelho. Então, talvez você precise ter esses recursos. E tem várias ferramentas que podem ensinar isso, né? E aí, a gente tem a faca ou a cruz que representa a matéria. Então, eu não posso mais viver com ela nesse corpo. Eu tenho que não dá para viver. Eu não quero esse corpo, eu não quero essa história, eu não quero a minha vida, sabe? Que droga que eu vivo porque alguém me fez isso. Que droga, porque minha vida é assim. Então, às vezes, essa faca, a gente fica colocando essa faca, tentando exterminar algo, ao invés de se permitir dar um passo para trás e observar as dificuldades. Então, fechem os olhos e se pergunte: se você vive uma dificuldade, você gostaria de terminar a sua vida agora? Ou você gostaria de ter um tempo para fazer diferente? E o que você gostaria de fazer? Reparar uma relação? Alimentar um sonho? O que seria? Precisa que uma faca enfie no peito? Ou será que você mesmo está enfiando a sua faca no seu peito? Respire, perceba o túnel do tempo, o Cronos, inala grande e abre os olhos. O caçador, ele representa a lei do karma. Então, ele chega para corrigir as distorções e eliminar os instintos que dominam a alma humana. Olha que interessante. Então, tem momentos que a vida vira de cabeça para baixo. Que aparece algo, que perde um trabalho, aparece uma doença, acontece alguma coisa. É um caçador que está vindo. É como se, olha para a tua vida. Olha para o que você está vivendo na sua vida. E ao invés de ficar lá, nossa, isso está acontecendo comigo, como eu posso aprender com isso e transformar? Estar no caminho do meio. Isso aqui é uma parte altamente interessante que eu adoro nesse conto, né? A Branca de Neve, ela sai para a floresta quando ela completa 7 anos. E depois ela percorre as 7 montanhas, ela encontra os 7 anões, ela come dos 7 pratinhos, ela bebe das 7 tacinhas e deita nas 7 caminhas, mas ela só dorme na 7ª cama. 7 são os 7 veículos pela qual a alma humana transita. Respira, é forte isso, né? São os 7 veículos. Olha que lindo esse conto. Os 7 veículos pela qual a humana transita. Então, os ciclos de vida, isso representa o ciclo de vida que de 7 em 7 anos ele se repete. Segundo a antroposofia, de 7 em 7 anos, os setênios aparecem como uma oportunidade da pessoa olhar para o negro, processar o branco, permitir o processamento, e o vermelho atingir a sabedoria naquela idade. Quem tiver no curso do médico interior vai estudar bem isso, a gente vai trabalhar esses roteiros. Então,
E aí, um paralelo seria a questão das nossas glândulas endócrinas, nossos principais centros dos nossos chakras do corpo. Então, a gente encarna, vem o espírito e desce para o corpo, para que o corpo se encarne. E é aos 7 anos que a criança ela está mais pronta para entender que existe o mundo. Ela já passou a fase de simbiose da mãe e ela começa a poder olhar para essa outra fase da vida, eu e o mundo, eu e os meus amiguinhos de escola. Ela já se sente mais separada desse pai e mãe. Então, gente, é só se perguntar. Eu sempre fui, assim, apaixonada, desde novinha, para entender o que a vida está querendo me dizer. Em alguns momentos, eu tinha, assim, momentos de vitimização absurda e ficava, que droga que a vida estava acontecendo comigo, que droga que a vida me gerou isso. Sabe, eu lembro de uma vez que eu fui numa terapeuta, que eu falava assim, nossa, mas que tanto sofrimento que eu vi nessa alma, sabe, comigo. E ela falava, Elaine, todo mundo tem sofrimento. E eu disse, eu lembro dessa frase que eu falei para ela, não me importa que as pessoas têm sofrimento, o que importa é que eu tenho sofrimento. Então, assim, e ela falou assim, você é muito egoísta. Aí, egoísta por quê? Eu estou fazendo o meu trabalho. E que as pessoas não queiram fazer, o problema é delas. Então, assim, e hoje quando eu lembro disso, eu vejo, assim, o quanto que era difícil lidar com o sofrimento e entender que a vida humana tem as suas dificuldades. Foi até isso que me levou para estudar as leis biológicas, né? Que a gente vai ter o curso que começa dia 17 de setembro. Porque eu tive muitas questões na minha saúde, mas muitas, não é muito não. E muitos problemas emocionais. Muitos, sabe? Tive que procurar 1000 coisas. Quando uma dava certo, eu ia para outra. Quando uma dava certo, eu ia para outra. Eu falei, nessa vida, eu não vou ficar parada. Né? A minha alma veio para processar essas coisas. Então, eu ia experimentando muitas coisas. Né? E isso foi legal, porque eu pude perceber que muitas coisas funcionam. É importante a gente abrir e perceber que cada coisa da nossa vida precisa de uma linguagem. Tem momentos que é uma terapia, tem momentos que é uma dança, tem momentos que é pintar uma mandala, tem momentos que é uma medicação alopática mesmo, tem momentos que é uma cirurgia, tem momentos que é uma cura energética, e assim é a vida. São as etapas e o momento que você precisa. Então, eu fui vendo o quanto que era difícil para mim aceitar a natureza humana, porque era difícil aceitar quanto sofrimento eu carregava. Então, eu lutava para olhar a minha própria sombra. Até que eu percebi que não é esmagando a sombra, é você iluminando a sombra com a sua luz. Mas dói olhar, gente. Dói olhar. É um calo. Isso dói. Não tem jeito. Você pode buscar formas de acelerar o processo. E isso se manifesta no corpo físico, diretamente como uma lei, assim como Hammer trouxe. Por isso que eu fiquei apaixonada por esse ensinamento. Então, tudo no universo é energia e matéria que possuem uma vibração, um som. 7 é um número da evolução. 7 estados de consciência, 7 dias da semana. Deus criou o mundo e descansou no 7º dia. 7 notas musicais, 7 cores do arco-íris. Aos 7 anos, a projeção da alma espiritual acontece nos 7 veículos de manifestação. Até os 7 anos, a criança vive na consciência e na inconsciência. E olha que coisa interessante, a implantação do embrião no útero acontece em que dia, gente? Vou tampar aqui. Que dia acontece? No 7º dia. Vocês não estão enlouquecidos com isso agora, não? Faz assim. É muito louco, né?
É muito louco, assim, quando você vai estudando numerologia, astrologia, você fala assim, meu Deus, tá tudo conectado. Então, se está tudo conectado e eu me sinto separada, sou eu que preciso resgatar o estado de perceber o todo. E isso começa com esse treino. Então, vamos lá. Olha, vamos ampliar aqui. O ser humano como uma trindade, corpo, mente e emoções. Os 3 primeiros anos da criança é a fase de simbiose. É a fase que a criança está total em simbiose com a mãe. Então, tudo que a criança aprende, ela aprende pelo que a mãe ensina, através do que ela sente e do que ela faz. Na antroposofia, ela fala dos 3 primeiros sentidos, pensar, andar e falar. A partir dos 3 primeiros meses de gestação, a criança está mais firme para vir ao mundo, porque depois é só os órgãos se desenvolver. E nós temos os 4 elementos, terra, água, fogo e ar. 3 mais 4, 7. Total, os 7 veículos da alma humana. E aí, a gente vai ampliando essa percepção e vai vendo que esse primeiro setênio de vida de uma criança, ele é extremamente importante, porque é quando tudo que a gente aprende dos nossos pais, nesses primeiros setênios, vai se refletir por toda a nossa vida, segundo a antroposofia. Então, cada estágio do nosso desenvolvimento, na adolescência, adulto, ele vai ser permeado por um momento de mudança que dá uma certa vulnerabilidade. Às vezes tem uma crise muito grande, né? A criança começa a ter muito crise com os pais ou com outras crianças, e a solução de cada estágio provoca uma nova crise. Então, você imagine uma criança bem bebezinha, né? Uma criança pequenininha. Essa criança, para ela poder andar, para ela poder se sentir que o mundo, né, tem tudo que ela necessita, ela precisa confiar. Ela precisa sentir que aqueles pais estão ali para ela e ela se sente com confiança para poder se expressar. Se de repente ela já está lá que precisando de uma necessidade, mas a mãe e o pai ignora, né? Ou briga, ou humilha, ela vai ficar assim, nossa, eu não sou boa o suficiente, eu não posso confiar em mim mesma. Quando a criança começa a andar, né, ela está começando a levantar, está começando a aprender a fazer os movimentos, engatear para depois andar, mas se de repente a gente acelera esse movimento da criança, não espera ela completar as etapas, você desqualifica e fala, nossa, que criança devagar, né? É como assim, eu não posso conseguir por mim mesmo dar os meus movimentos no mundo, sabe? É aquele movimento, a criança descobrindo aquele movimento do andar. Então, ela olha para os pais, percebe a confiança e aí ela sente um impulso para continuar andando. Isso, num adulto, vai lhe dar o poder do fazer. Ela vai ter autonomia, vai sentir que pode confiar nela mesma para andar no seu caminho de vida. A criança, numa idade pré-escolar, ela está no começo da identidade dela. Ela está começando a ver, a partir dos 3 anos, ela começa a perceber que existe, né, já um movimento para conhecer mais o mundo, então ela costuma se conectar muito mais com o pai, 5 anos isso aumenta, e ela começa a perceber que ela é um ser diferente do pai e da mãe, né? Para os 5 anos, principalmente. Né? Começa dos 3 para os 5. Então, é uma fase que a criança começa a fazer birra, começa a falar muito não, porque é uma forma dela testar que ela existe, porque antes ela só se conhecia como junta com os pais. Então, se esse movimento ele é preservado, ela começa a perceber quem ela é. Através do contato com o outro, através desse teste da identidade, ela percebe quem ela é. E na idade pré-escolar, ela vai ter, na idade escolar, ela é convidada a ter essa interação social, né? Então, se ela consegue, né? Ela sente que ela pode interagir,
que isso vai depender também da confiança, do relacionamento com os pais, que ela sentiu que ela pode andar, que ela pode se expressar, né? Ela sente que ela tem uma identidade, que tudo bem, ela está perto do outro, então ela vai se sentir mais segura para ter essa interação social. E aí ela vai, num adulto, vai lhe dar poder de habilidades para poder se relacionar, para poder estar num grupo, para poder se relacionar num trabalho. Então, vocês percebem que, assim, todas as fases da nossa vida, nessa fase de 0 a 7 anos, é a fase fundamental que a gente, de alguma forma, passou e que determina o restante de como nós vivemos. Então, você pode, de repente, eu não sei como é que foi a minha fase. Você pode fechar os seus olhos e perceber como é quando você se relaciona com alguém que você não conhece. Você se encolhe, você fica inibida, começa a duvidar se você é boa o suficiente, ou você sente confiança e interage. Ou você interage tentando mostrar algo para alguém. Aí você já vai descobrir se tem uma partezinha que precisa se relacionar, né? Então, fecha os olhos um pouquinho, respira, solta. E traz uma situação do momento atual, na sua família, ou com amigos, ou no trabalho. E como você sente confiança para ser você mesmo? Você sente, você permite você fazer o que você tem vontade? Ou você se esconde? Você sente vergonha daquilo que você deseja? Ou você persiste naquilo que você quer? Você busca os outros para dizer quem você é? Busca um reconhecimento, um amor? Ou você sente segurança sobre você mesmo? E como as suas relações? Sente que é fácil interagir? Ou sente resistência? Sente que seu limite, consegue colocar limites? Perceba essas partes de você sem mudar nada. Volta para o meio, para esse espaço do coração. Inala grande e só dê espaço para sentir. Se tem alguma dificuldade, você pode olhar para essa parte de você e só dizer, ok, eu já estou vendo. E tem outros momentos que eu já consigo fazer diferente. E eu estou aprendendo. Inala grande e abre os olhos. Então, gente, o movimento da vida é esse movimento do lapidar. Cada fase da nossa vida existe uma etapa. Cada fase tem uma necessidade. Cada vez que uma fase ela não é suprida, isso fica por uma fase seguinte. Então fica uma carência, fica uma lacuna, que muitas vezes a gente vai ter que ter a coragem de olhar para dentro, perceber a expressão disso como as emoções, para fazer essa alquimia. Então, cada anão, ela representa uma fase do desenvolvimento do ser humano, uma fase dos nossos chakras, que ele mostra que tem etapas a ser cumpridas. É preciso você permitir o espaço de crescer, o espaço para vir a ser. E aí eu trago assim a fala da nossa colega aqui que falou sobre o ritmo. Muitas vezes na nossa sociedade a gente não permite o nosso ritmo, a gente nem sabe mais como que é o ritmo. Eu recebo às vezes gente aqui no consultório que fala, mãe, não estou dormindo, eu não durmo, eu tenho insônia. Mas quando você vai ver a pessoa, ela não para, ela não permite desfrutar, ela fica direto no celular. Ela vai dormir já com o celular, não permite o corpo descansar, de fazer outra coisa, de ler um livro. A mente está muito acelerada.
Então, a gente foi tomado por um movimento da vida de um tempo, como se o tempo de Cronos está nos engolindo, e de repente veio a pandemia e fala assim, vamos parar com esse tempo aí corrido. Vamos olhar para o tempo real. O que é eterno para você? O que é sagrado que quando acabar essa pandemia, você vai querer levar para você? Então, aqui, cada não representa. Então, o Dunga, ele representa o chakra básico, a segurança. Ao mesmo tempo que ele tem a segurança, ao mesmo tempo ele tem uma insegurança. O Soneca é a criatividade. Ele representa os instintos. Então, ele pode ser criativo ou ele pode estar apegado às emoções mais inferiores. O Atim é o plexo da vontade, é o eu. Ele pode ir para o mundo, colocar sua vontade de uma forma da sua alma, ou ele pode simplesmente ficar apegado com uma madrasta. O feliz, ele pode se abrir para o coração, se abrir, né? Feliz não, o dengoso, ele é o cardíaco. Então, ele pode ir aos pouquinhos se abrindo para o coração, para a vida, ou ele pode ficar preso no passado, pensando na tristeza, naquilo que não pôde. O feliz, ele representa a criatividade, a sua capacidade de falar, de se expandir, de se comunicar, ou ele pode ser aqueles momentos que vai engolir muito sapo e pode acabar tendo problemas nessa região. O zangado, ele pode ser aquele que olha além e que vê que tem uma possibilidade de fazer algo diferente. Ele pode usar o pensamento de uma forma criativa, ou ele pode ficar questionando tudo, brigando com todo mundo, e brigando com ele mesmo, brigando com as suas emoções. E o sétimo é o mestre, é a consciência, é quem chefia tudo, seria aquele que é capaz de ver além. É aquele que conecta com o mais divino e se conecta com o coração. Então, a Branca de Neve, ela só pode deitar na sétima caminha, porque é onde está a caminha do chefe. É como eu posso andar por cada caminha, eu tenho que passar por cada partezinha da minha alma, mas eu só vou me entregar para a verdadeira alma, para a alma da consciência. Então, Branca de Neve, ela chega na casa dos 7 anões totalmente bagunçada e ela tem que colocar a casa em ordem. Muitas pessoas, quando veem essa parte, né? Eu, pelo menos, quando eu vi a primeira vez, eu falei, ai, meu Deus, olha aí, mandando mulher trabalhar. Foi a primeira coisa que me veio, sabe? Eu já fiquei assim com uma raiva, né? E aí depois eu fui estudar sobre antroposofia, teosofia, né? Olhar os textos, a filosofia, os textos antigos, né? E é interessante porque o fazer a casa é tipo arrumar a casa. Então, assim, arrume a casa que está desordenada. Às vezes, você tem que arrumar a casa do seu corpo físico. Você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa buscar um tratamento. Às vezes, você precisa arrumar a casa das suas emoções. Outros momentos é a casa do seu espírito, aquilo que te alimenta. Então, a gente precisa arrumar a casa. A energia só pode fluir se a casa está limpa. Então, aqui, ele fala desses 7 anos que representam o movimento da alma humana que está nesse processo de encarnação, de encarnar nessa casa. Então, onde precisa encarnar, aprender várias coisas para finalmente ir para o mundo. Então, por isso que ela tem que criar hábito, tem que fazer. Então, eles vão para lá, né? Eles buscam lá o ouro, o minério, e ela está lá trabalhando para depois chegar com tudo limpo. E aí, o que eu achei super interessante, qual é a primeira coisa que a Branca de Neve pede para os anões antes da primeira refeição? Vocês lembram? Tomar banho. Tomar banho. Tomar banho. Fazer higiene. Lavar as mãos. Então, lavar as mãos. Então, se purifique. Você percebe que o tempo todo eles estão falando, tem que olhar a casa, tem que purificar, porque vai ter, todos os dias vão ter sombras.
Todos os dias vão ter emoções negativas, todos os dias vão ter convites para um sofrimento. Cabe a você limpar, né, e alimentar quem você quiser. Então, se vocês quiserem ainda continuar sobre isso, eu posso depois até tirar um print e mandar para o grupo, né, Conexão em Contato, que eu achei muito interessante isso, que aqui ele fala também dos pecados capitais, dos 7 pecados capitais, quando eles não estão harmonizados. Então, quando as nossas emoções, elas não estão harmonizadas, ela fica igual, ela vira madrasta. Então, ela vai para o orgulho, ela vai para a ira, ela vai para comer demais, ela vai para a luxúria, para a inveja, para a preguiça, para a avareza, para a cobiça. Só que, gente, isso não é só emocional. Isso gera diretamente impacto nas nossas glândulas endócrinas. E essas emoções, elas são o alimento do nosso instinto mais primário, porque foram os 7 primeiros anos da vida. Então, isso está comandando a sua forma de ver e de sentir o mundo o tempo todo, quer você queira ou não. Está ali comandando o seu ritmo. Então, você o tempo todo está sendo convidado a isso está organizando o seu sistema nervoso e está programando as suas glândulas, ou seja, você tem uma disfunção endócrina, tem coisa aí. Tem coisa aí para olhar. Né? Então, o tempo todo, o Hammer ele trouxe isso muito claramente, essa questão. E a medicina tradicional chinesa também. Então, gente, todas as vibrações estão dentro da gente o tempo todo. Nenhum momento você tem um ou outro. A gente tem os dois. A gente só vai ter aquele que mais alimenta. Então, 7 é o ritmo da natureza. O ser humano tem que encontrar esse ritmo com os 7 anões. Então, a Branca de Neve, ela foi procurar os anões porque ela precisava buscar esse ritmo. Então, a madrasta falou... A madrasta é a parte da alma dela que traz assim, olha, tem que passar pelas etapas da vida. Não tem jeito para passar. Cada um tem seu desafio. Então, vai para as etapas, vivencia isso, para que você possa, de novo, reencontrar e alimentar o seu potencial. Então, ela primeiro tenta matar a Branca de Neve. Então, olha que interessante. Primeiro, é a morte, ela tenta matar pelo cinto, ela tenta estrangular. O que isso significa? Ela está encarnada, então vamos tentar matar pelo material. É a morte do material. Então, é como uma pedra. Você tem que matar a pedra por pressão. Você não mata a pedra conversando com a pedra. Então, ela tenta matar primeiro o físico da Branca de Neve. Então, muitas vezes, gente, às vezes a doença aparece no físico, mas a doença já começou muito antes nas suas emoções, na sua percepção do energético. Eu até fiz uma live, foi ontem, eu acho, não sei, agora eu não sei, tá lá no Instagram, a última, que eu falei muito sobre isso. A doença começa muito tempo antes. Então, primeiro ela vem pelo cinto, não adiantou, vamos tentar matar o corpo astral. Vamos tentar matar o energético. Então, ela tenta envenenar com o pente. Ela não conseguiu, ela tenta matar com a maçã, que é a morte do corpo mental. O corpo mental, ela vai tratar das ambições. Então, é a última coisa. Então, primeiro, ela vai tentando de todas as formas, até acabar definitivamente com a digestão. A maçã... ela é uma maçã mágica, né? É uma maçã que a Branca de Neve, ela fica ali, nossa, mas ela é tão bonita, né? Ela sabe que não tem que abrir nada para ninguém, mas a maçã é tão bonita, aquele momento da vida que você está assim, tá tudo bem, não custa nada comer um pouquinho. Não custa nada, né? A gente é só um pouquinho, né? Vamos só fazer só um pouquinho. Então, são aqueles momentos da vida que você está no seu caminho certo. Você já passou por várias etapas, mas aí chega a última etapa final para saber se realmente você vai comer a maçã ou não. Então, o tempo todo, não é isso, né? A gente vai, e às vezes tem uma prova final para ver se realmente ultrapassa. E ela vai lá, acaba se rendendo aos desejos.
ela está já na corporalidade, ela já está aprendendo, mas ela é humana, é como se fosse, ok, eu sou humana, então vai vir um desejo e eu me rendi a esse desejo. Então aqui, eu peço para vocês fecharem os olhos 1 minuto. Quem quiser levantar, levanta para se alongar ou se estica simplesmente para poder movimentar o corpo e sentir que tem um corpo. Eu também vou levantar. E pensa no seu sonho. Pensa num propósito que você teve. Um propósito muito legal que você talvez possa estar ainda querendo ou algo que você já teve. Agora veja, você se manteve fiel ao seu propósito ou você simplesmente adiou ele por acontecimentos importantes? Ou você simplesmente desistiu, se dando justificativa que não seria possível? Com que frequência você se apoia nos seus propósitos, na sua essência? Inala grande, solta e abre os olhos. Então, ao aceitar morder a maçã, a Branca de Neve, ela cai no sono da inconsciência. Ao se render a uma necessidade que ela não precisava, ela se rende ao sono da inconsciência. E aí, é legal, é muito fácil perceber isso, se você traz para você pessoas queridas, próximas de você. Fechem seus olhos 1 minuto. Olhe para essa pessoa que você tem amor, tem carinho. E se pergunte de verdade se você se relaciona com essa pessoa por uma necessidade, pelo que ela proporciona a você, ou se você realmente ama essa pessoa, tem esse carinho pelo que ela é. E fique com essa resposta para você. Tudo bem se for por uma necessidade. Amplie a sua consciência, vá para o meio do seu peito, respire, solte. Lembre que a vida é um aprendizado a ser caminhado e que faz parte, ora, se prender pela necessidade e ora, verdadeiramente para o amor. E tá tudo certo. Respira e abre os olhos. Então, gente, a gente está regida por Cronos, que está sempre lembrando o meio, sempre trazendo esse convite para olhar o meio do divino e o material. O Cronos, ele impõe esse tempo, né, à condição humana. A madrasta quer resistir ao tempo. Quantas pessoas começam a ter crises quando ficam mais velhas? E é normal. Então, na condição humana, a gente tem medo de Cronos. A gente tem medo, os anões falam, afasta-se da madrasta para que você possa viver. Só que a madrasta é ruim? Não, ela só é o limite da condição humana, mostrando que a gente passa por várias etapas. A maçã, ela, como eu disse, é esse símbolo dessa alma humana adormecida. Como ela ainda precisava aprender algo, então ela adormeceu
porque ela ainda estava ainda aprendendo como é se manter fiel ao seu propósito, à sua alma, como é se manter fiel para enxergar a bênção da sua vida. Só que interessante que ela não ficou, não morreu, perdeu a vida. Ela continuou com as cores frescas e por isso não pôde ser enterrada na terra. Os anões preferiram não enterrar, mas colocaram-na num ataúde de vidro. Olha que interessante, porque ela parecia tão viva que era um ataúde de cristal por onde mostravam as 7 cores do arco-íris, a alma vivendo nas 7 cores. Então, é como se o ser humano que consegue aceitar a natureza humana, a natureza dos seus desafios, olhar e falar, legal, essa é a minha história, esse é meu calo, ok, então eu tenho esse sofrimento, mas também tenho essas virtudes. Na hora que você aceita, aprende a aceitar isso e aprende a entender que a vida é esse processo contínuo dessa alquimia que nunca para, é o arco-íris que o ser humano vive. E isso é a ilusão que nos ensinaram. Nos ensinaram que a gente iria trabalhar um dia muito para chegar no arco-íris, né? Eu lembro que eu falava, vou fazer a faculdade, quando eu acabar eu vou estar ótima, formada, sabendo tudo. Não é assim. A vida inteira você está aprendendo, a vida inteira você está aprendendo. E aprender a enxergar essa beleza no aprendizado é que te dá essa cor desse arco-íris. Mas ver isso é um treino. É um treino contínuo de perceber essa luz e essa sombra. E o interessante é que eles choraram por 3 dias. E nesses 3 dias, primeiro apareceu a coruja, depois o corvo e depois uma pomba. A coruja representa a consciência que tudo vê, a consciência de perceber a realidade de tudo. Ela consegue enxergar a alma, além da escuridão. O corvo, ele mostra a proteção que teve sempre lá. Sempre teve uma proteção. E ele traz essa proteção dessa ligação entre o mundo do vivo e o mundo dos mortos. Como nós estamos vivos, mas a todo momento regido pelo tempo de Cronos. E a pomba significa a pureza, a harmonia, a esperança, ao encontro da união do yin e do yang, a verdadeira integração com o divino. Então, quando ela come a maçã e de repente cai e libera a maçã, né? Ela vem a vida, né? E aí o príncipe convida ela para poder ficar com ela, né? O príncipe, ele representa a natureza yang masculina e a Branca de Neve, a natureza yin feminina. Então, o príncipe é o filho mais velho do rei, ele representa a vontade. E, através do beijo, sela a incorporação do espírito com a matéria. O príncipe representa essa união do eu espiritual, que mostra a possibilidade da vitória da pureza sobre todos os desafios da matéria. E, assim, a obra vermelha se faz a união de Atma, Budi e Mana. E, assim, todas as nossas dificuldades ao longo da vida, a todo momento a gente vai trabalhando as nossas desarmonias emocionais e aprendendo a transformar as adversidades em virtudes. E aí, gente, antes da gente finalizar, vamos só se esticar, vamos levantar. Se volte para aquele túnel do tempo do início. Vire para esse túnel do início da sua vida. Respire. Perceba o movimento da expansão através da inalação. E receba o universo pela inalação
soltando o universo pela exalação. E através dessa expansão, desse movimento da sua inalação e da sua exalação, coloque a mão no seu peito e sinta o eterno. Faça um pedido genuíno para a sua alma. Olhe para aquela beleza do potencial, para o seu potencial divino. E muitos momentos da sua vida que você manifestou plenamente esse potencial. E perceba que você pode fazer uma escolha de nutrir a todo dia esse potencial. E pode dar espaço para sentir todos os desafios como parte da vida. E assim, você respira com todas as suas partes e pode dizer para você mesmo: eu aceito as bênçãos da vida e eu aceito a vida humana. Eu me abro para nutrir e para ser nutrida pelo amor da vida. E a cada dia eu aprendo um pouco mais de me permitir a soltar toda dor, toda tristeza, todos os estados de sofrimento. Traga para um lugar muito bonito. Perceba a energia como um sol por todo o seu corpo, por todo o seu ser. Sorria por você ainda estar aqui pelo tempo de Cronos, podendo viver essa oportunidade. E se volte novamente para frente, para a sua vida, consciente do seu poder de escolha de viver até hoje. E fique um pouquinho aí, que eu vou falar um poema. Seja paciente com as coisas não resolvidas em seu coração. Tente amar as próprias questões. Não procure agora as respostas que podem ser dadas, pois você não seria capaz de vivê-las. E o mais importante é viver tudo. Viva agora as questões. Talvez você possa, então, pouco a pouco, sem mesmo perceber, conviver algum dia distante com as respostas. O importante, podem fazer a pergunta e as respostas vêm ao longo do caminho, à medida que você se permite viver. Então, sorria para a sua Branca de Neve. Sorria para a bruxa dentro de você. E sorria para os 7 anões, que se repete de tempo a tempo na sua vida, como etapas de consciência, de aprendizado. Sorria para a coruja, a sua parte consciente. Sorria para o corvo e sorria para a pomba, podendo ter a escolha de dizer sim, de a cada dia poder integrar o princípio feminino e o princípio masculino da vida dentro de você. E isso significa integrar
o seu pai, a energia que veio do seu pai e a energia que veio da sua mãe. Independente das dificuldades deles como madrastas. Eles têm a sua parte branca de neve que permitiu a vida acontecer e que um príncipe e a Branca de Neve se tornassem um só através do seu próprio corpo. Sorria para todos eles que vieram antes. E sorria para o seu futuro. E assim, quando quiser, abra os olhos. E podem voltar. Ai,